Louvado seja Deus. Nessa noite, eu quero trazer uma pequena palavra como tema: seja resiliente. É necessário sermos resilientes. Amados irmãos, nós estamos diante de nós o texto de 1 Samuel, capítulo 27, e nós conseguimos perceber a história de um grande homem chamado Davi. Todos nós conhecemos Davi porque ele foi um grande guerreiro que destruiu um gigante chamado Golias. Mas Davi foi mais do que um grande guerreiro. Ele foi um grande rei. Ele foi um grande adorador do Senhor Jesus. Então, amada igreja, nós conseguimos perceber que ele foi um homem vitorioso. Só que ele passou por processos. Ele passou por estágios para alcançar a sua coroa de rei. E podemos perceber, ao ler as Escrituras, que em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, o profeta Samuel vai até a casa de Davi, e quando ele chega para almoçar ali com o pai de Davi, todos os irmãos de Davi são apresentados perante o profeta Samuel. E o Senhor falou para o profeta: nenhum desses eu escolhi como rei. Samuel até se interessou pelo mais velho, porque era alto, forte, e já fazia parte do exército de Saul. E ele disse que com certeza esse é o rei. E aí o Senhor penetrou no coração de Samuel e disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê aparência, eu vejo o coração. E aí, depois que o profeta é corrigido pelo Senhor, ele pergunta para o pai de Davi, disse: tem mais alguém? Já se acabaram todos os seus filhos? E ele disse: existe o caçulo, Davi. Ele está no campo pastoreando minhas ovelhas. Davi não tinha prestígio nenhum perante a sua família e perante o seu pai. Pois o seu pai poderia muito bem ter contratado alguém ou mandar um empregado para cuidar das ovelhas, para que Davi ficasse na presença do profeta. Mas ele não tinha prestígio nenhum. Estava lá no meio do campo, no deserto, pastoreando ovelhas, no sol escaldante de Israel, no meio dos carrapichos. Mas o Senhor o chamou para ser rei. Então, quando ele chega, o Senhor confirma o coração de Samuel: esse é o novo rei de Israel. Então ele derrama o azeite na cabeça de Davi, unge Davi como rei. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor toma posse de Davi. Só que aí a gente poderia esperar um tempo de glória na vida de Davi, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas, do contrário, Davi continuou no deserto. Davi continuou cuidando das ovelhas. Até que um dia o seu pai disse: meu filho, pega essa merendazinha e leve lá para os seus irmãos que estão na batalha, e leve esses presentes para o rei. Então Davi sai ali do deserto. A Bíblia diz que ele deixa um empregado e vai levar as encomendas para o rei e para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Quando ele chega lá, existe um homem gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura, desafiando o povo de Deus. Então está todo mundo ali medroso, ninguém quer enfrentar o gigante, mas o Espírito do Senhor estava sobre a vida desse homem. E ele disse: quem é esse incircunciso de coração para desafiar o povo de Deus? Eu vou destruí-lo. E todo mundo: rapaz, não vai. Deram a armadura de Saul para ele: não, essa armadura é muito grande para mim. Ele pegou as suas armas, a sua funda, pegou as suas pedras, pegou o seu cajado, ou seja, pegou os seus instrumentos de batalha, lá do deserto, pastoreando ovelhas, e foi enfrentar um gigante. E ele derrotou esse gigante. Aí poderíamos esperar um tempo de glória na vida de Saul. Claro que sim. Ele foi reconhecido pelo rei, ele foi trabalhar para o rei como empregado, ele foi tocar harpa para o rei. Mas quando Davi cuidava do rei como sendo seu escudeiro e tocava a harpa, porque o rei Saul tinha perdido a presença do Senhor, o rei Saul perdeu a presença do Espírito Santo, um espírito maligno perturbava Saul e Davi estava lá, tocando harpa e naquela alegria toda, e o Espírito do Senhor operava e Saul ficava livre daquele espírito imundo. Mas, meus amados irmãos, a gente poderia esperar um tempo de glória na vida desse homem, porque ele foi ungido pelo Senhor, ele foi ungido para ser rei. Mas pelo contrário, veio um tempo de luta. Saul começou a olhar para Davi com inveja,
Porque as pessoas estavam vendo o crescimento de Davi. Davi começou a se destacar como soldado, como escudeiro do rei. Tudo que ele fazia dava certo, porque a graça do Senhor estava sobre ele. Então Saul olhou para Davi e decidiu: eu vou matar esse jovem, porque ele está tentando tomar a minha coroa. E as pessoas cantando: Saul matou milhares, Davi matou milhares. E Saul olhava para aquela situação e disse: meu Deus, só falta dar a coroa de rei para ele. Então Saul prepara uma situação terrível para Davi. Ele pega a sua lança e por 3 vezes, quando Davi estava tocando harpa para Saul, ele tentou lançar aquela lança em Davi. Mas toda vez Davi se defendia. Preste atenção. Ele está louvando a Deus, ajudando o rei, e no momento que ele está ali socorrendo o rei tenta matá-lo. Que situação! Pois bem, Davi passou a ser perseguido por Saul. Por cerca de 6 vezes nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas Saul tentando matar esse jovem, porque Saul não queria aceitar que Davi tomasse o seu lugar como rei. E aí Davi vai ficando encurralado pela situação, ele vai ficando angustiado. As pessoas começam a alertar Davi. Mical, sua esposa, Jonatas, seu cunhado, se manifestaram em prol de Davi para socorrê-lo das mãos do rei. Então, ele passou a entender que no palácio não era o lugar dele. Então, Deus tira Davi do palácio, do conforto do rei, daquela vida boa, na casa real, e Davi foge. Fica foragido, se escondendo com medo de Saul. Que situação! Como ser resiliente em meio a uma provação como essa? Como se reestruturar emocionalmente, sabendo que você ama alguém, você confia em alguém, no caso era Davi. Ele amava Saul, ele respeitava Saul, de tal maneira que ele sofreu 3 tentativas de homicídio com a lança e ele permaneceu na casa real. Em seguida, ele sofreu mais 3 tentativas de homicídio por parte do rei e permaneceu na casa do rei. Então, nós podemos perceber que Davi, ele não tinha ira, ele não tinha ódio de Saul. Mas Saul tinha o desejo de matar a vida desse jovem. Como Deus percebeu que Davi ficando no palácio, ele corria o risco de morrer, Deus pega Davi, sacoleja Davi e lança Davi para o deserto, para que assim Davi passasse pelos processos da vida e viesse se tornar uma pessoa resiliente, aprovada perante Deus, e se tornou o maior rei da história de Israel. Então, muitas das vezes a gente fica sem entender por que eu passo por um momento de glória na casa do Senhor e logo adiante eu enfrento lutas, eu enfrento aflições. Como assim? Aquele culto foi renovador, você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado, você recebeu uma cura, você recebeu uma bênção da parte de Deus, logo depois aparece uma prova. Processo de Deus. E é necessário que todos nós passamos por esses processos. Difícil de entender para Davi também. Davi decidiu fugir, se esconder de Saul. E por onde Davi passava, Saul perseguia com seu exército de forma furiosa para matar a vida desse jovem. Davi decide ir para o sacerdote, consultar o sacerdote. Ele chega na casa do sacerdote Aimeleque, e aí ele não tem o que comer, ele não tem onde dormir, ele não tem espadas e ele não tem lanças, porque ele saiu como um foragido da casa de Saul. Então ele pede socorro ao sacerdote. O sacerdote pega pão e dá para ele. E ele pergunta: tem alguma espada? Tem alguma lança? E o sacerdote diz: não, o que tem aqui é a espada de Golias, o gigante que você destruiu. Então Davi não tem opções. Ele pega a espada de Golias e segue a sua caminhada com aquela espada, fugindo das mãos de Saul. Desesperadamente, Davi vai seguir o seu caminho, fugindo. E agora ele decide ir ao encontro do rei Aquis, um rei filisteu. Quando ele chega lá, na terra dos inimigos, achando que ali era um local seguro, os servos do rei filisteu olhou para ele e falou: esse aí não é o Davi, que matou milhares de filisteus? E aí quando Davi viu que o seu socorro não vinha da mão dos filisteus, ele se desesperou. E o seu único plano foi o quê? Se fingir de doido.
E ele começou a babar perante o rei. E o rei disse: trouxeram um doido para a minha presença. Tira esse doido da minha presença. Davi teve que fingir de doido para tentar escapar das mãos dos filisteus. Numa atitude precipitada, ele achando que o seu socorro, ele vinha das mãos dos filisteus, ou que ele poderia encontrar ali segurança. Davi se encontrou mais aflito ainda, porque as pessoas o reconheceram como um grande guerreiro. Então Davi decide fugir mais um pouco. Então ele corre agora para a caverna de Adulão. Quando ele chega na caverna de Adulão, ele vai encontrar pessoas piores do que ele. Ele vai encontrar pessoas endividadas, pessoas angustiadas, pessoas com depressão, pessoas que não tinham mais esperança de vida. E quando ele chega lá, aquelas pessoas vão olhar para Davi e vão ver nele um líder. Poxa, eu já estou passando por problemas. Aí chega alguém me pedindo ajuda com problemas piores do que o meu? Como Davi conseguiu aparar esses homens, se eles estavam numa situação de angústia, de desespero e de perseguição pelo rei Saul? Para completar, chega a família de Davi, ficou sabendo que Davi estava escondido na caverna de Adulão. Então os seus pais, então os seus irmãos vão até lá. E eles chegam lá, todos com medo, porque queriam ver como estava Davi e procurando abrigo e segurança em Davi. De repente, Davi está com 3 problemas. Davi tem o seu problema de ser perseguido pelo rei. Davi tem os problemas daqueles homens que estavam na caverna de Adulão. E Davi agora tem os problemas dos seus pais, que também estavam fugindo da presença do rei. Assim é a vida, queridos. Isso nos ensina lições de que sempre existe alguém pior do que a gente. Muitas das vezes nós nos fazemos de vítima nesse sentido. Por que Deus fez isso comigo? Por que isso acontece comigo? Querido, bote algo na sua cabeça. É processo de Deus. E segunda coisa, sempre tem alguém pior do que você. Sempre tem alguém que está numa provação que nem a sua, ou pior do que a sua. Então Davi se viu na esperança. E agora, o que eu vou fazer? Então ele capacita aqueles 400 homens na caverna de Adulão para serem seus soldados, e pega a sua família e leva para a cidade de Mispa, para o rei Moabita. Chega lá e apresenta que cuide da minha família. Então ele teve que cuidar do problema das pessoas e cuidar dos problemas dele. Assim é a vida. Enquanto você está nos processos de Deus, você tem que ser forte e reanimador para ajudar outras pessoas. Isso faz parte da sua caminhada. Nunca despreze alguém que vem pedir ajuda a você. Mesmo você estando na provação, mesmo você estando na luta, não renuncie o chamado de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes a gente se sente nesse direito. Poxa, eu estou passando por tal tribulação, por tal luta, chega alguém me pedindo ajuda, eu não tenho esse direito de ajudar ele não, eu estou pior do que ele. Não faça isso. Aceite o processo de Deus na tua vida, e aqueles que estiverem feridos ao seu lado, leve eles junto com você, em oração, em aconselhamento, em apoio no que tiver no seu alcance. Davi fez isso, e quem foi recompensado foi ele, porque a sua família ficou em segurança, e agora ele ganhou 400 homens como soldados. Você já parou para imaginar? Se Davi não estivesse ido para a caverna de Adulão, ele estaria fugindo de Saul sem proteção nenhuma. Ele estaria sozinho na batalha, e agora ele tem 400 homens que puxam espada do seu lado. Esse é o segredo da caminhada. Na medida que você ajuda, você é ajudado, independente do que você esteja passando, enfrentando. Davi prossegue na sua caminhada. Saul, quando percebe que Davi passou pela cidade do sacerdote Aimeleque, ele vai até lá, e Saul, na sua fúria, ele mata todos os sacerdotes, porque o sacerdote Aimeleque socorreu Davi, deu pão, deu abrigo e deu a espada de Golias. Então Saul, no seu estado de loucura, ele mata todos os sacerdotes, mas escapou um, Abiatar. De repente Davi, ele já tem socorrido a sua família, Davi tem socorrido os pobres sofridos da caverna de Adulão, e de repente chega quem? O sacerdote Abiatar, dizendo: Saul matou todos, e ele quer me matar também, e ele quer matar você também. Meus amados irmãos, existe uma frase que diz: nunca está tão ruim que não possa piorar. Mas guarde uma palavra de esperança: nunca está tão ruim que não possa melhorar. Davi já tem solucionado problemas da sua família, o problema daqueles homens derrotados que agora são seus soldados, mas chega Abiatar dizendo: ele quer me matar, Davi. E ele matou todos a minha descendência. Davi se culpa. Davi se sente culpado porque Saul matou todos os sacerdotes por causa dele. Sangue inocente morreu por causa dele. Ele se sente culpado. Mas ele olha para Abiatar e diz: o teu mesmo inimigo que quer te matar, também quer me matar. Então venha comigo.
Meus amados irmãos, em situações extremas de angústia, é necessário você ser resiliente, é necessário você ter posturas sábias. Davi não podia desprezar aquele sacerdote, porque aquilo dali foi um propósito de Deus. Aqueles 400 homens em fracasso na caverna de Adulão fazia parte do processo de Deus na vida dele. A sua família vindo atrás dele fazia parte do processo de Deus. O sacerdote Abiatar indo atrás dele fazia parte do processo de Deus. Não despreze os processos de Deus na tua vida com perguntas. Meu Deus, por quê? Por quê? Jesus, sei de uma prova agora. Isso já aconteceu comigo, irmão. E eu fiquei meio desesperadinho ali por ali. E de repente eu vou orar. Eu pedi força a Deus. E de repente a gente saiu daquela provação. Então nunca despreze os processos de Deus na tua vida. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Não perca tempo se questionando. Muitos de nós estamos numa caverna de Adulão. E essa caverna de Adulão é o quê? Autoculpa. Vitimismo. Eu fico me culpando. Por que foi que está acontecendo isso, meu Deus? Ou então eu fico, meu Deus, uma aprovação atrás da outra. A gente fica se questionando. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer de todos nós uma postura firme, forte, na presença dEle. Davi tomou os seus passos e seguiu adiante. Socorreu pessoas em meio à angústia, não fugiu do seu propósito, socorreu Abiatar. Agora Davi tem a sua família em segurança. Agora Davi tem 400 soldados que puxam espada, formando o seu exército, formando a sua guarda pessoal. E agora Davi tem um sacerdote para interceder por ele. Não despreze as pessoas que Deus coloca na sua caminhada. Não olhe com olhar de rejeição para pessoas do teu lado. As pessoas que você olha com olhar de rejeição são aquelas que vão te dar a mão. Dê a mão a elas, que amanhã ela dá a mão a ti. Davi olhou para aqueles 400 homens, não rejeitou, não desprezou. Eles estavam lá em depressão, com dívida, sem esperança de vida. E Davi estendeu a mão para eles. Agora aqueles 400 homens tinham uma dívida de gratidão com Davi. E para onde Davi foi, aqueles homens foram. Abiatar chega depois de perder o seu pai, de perder os seus irmãos, de toda a sua descendência ser morta a fio de espada, e ele escapa. Abiatar agora é um sacerdote que está do lado de Davi para interceder por ele e ajudar ele. Não despreze as pessoas na tua caminhada. Não despreze os pequenos que estão do teu lado. Não despreze as pessoas do teu lado com olhar de rejeição. Olhe para elas com potencial e diga, hoje ele é pequenininho, mas eu vou ajudar ele, que amanhã é ele que me ajuda. Aleluia! Respeite os processos de Deus na tua vida. Só que Davi, ele teve altos e baixos na sua caminhada, nesse processo com Deus. Davi passa 13 anos da sua vida sendo perseguido por Saul. 13 anos em que ele é tratado como um cachorro. E aí Davi decide tomar uma decisão precipitada, que é o primeiro ponto dessa mensagem, que é encurralado pelo desespero. É o texto que a gente leu. Davi já cansado, Davi já sobrecarregado pela perseguição de Saul, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas em perigo. Davi tomou uma decisão precipitada. Ele diz, eu vou para os filisteus. Eu vou me abrigar lá, na terra dos filisteus. Ora, simples, os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Israel na época. Então ele procurou uma estratégia humana para se abrigar. Ele usou a sua capacidade humana para sair daquela provação. E é aqui que está o erro de Davi. Ele foi se abrigar nos piores inimigos do povo de Deus. Davi estava naquele momento como um inimigo de Deus e como inimigo do povo de Deus. Ele fica 1 ano e 4 meses. Quando ele chega em Gate, em que o rei era o rei Aquis, Davi pede para se abrigar. Davi pede socorro e pede uma cidade. O rei olha para ele e vê nele um potencial futuro para destruir o povo de Israel e diz, meu filho, tem a cidade de Ziclac. More lá você e suas famílias. Então Davi passa 1 ano e 4 meses na terra de Ziclac, escondido no seu medo, escondido dentro de si no seu desespero. Com medo de Saul, ele tomou essa decisão humana. Davi não consultou o Senhor quando foi para Ziclac. Davi, quando foi atrás do rei Aquis, ele não consultou o Senhor. Irmão Diego, ele consultava o Senhor? Consultava. No livro de Samuel, de 1 Samuel 23, Davi consulta o Senhor 3 vezes. A cidade de Keila é invadida pelos filisteus. Ele por 3 vezes ele dobra o joelho e diz, Senhor, eu irei nessa batalha?
Davi, quando estava em Mispa, escondendo a sua família para os moabitas, e ali ficou determinado tempo, o profeta Natan disse para ele: sai daí, o Senhor manda te dizer que aí não é seguro para ti. Davi, todas as vezes que seguia a sua caminhada no deserto, de dores, de luta, de perseguições, o Senhor sempre usava dizendo a alguém: saia daí, vá para tal lugar. Ou seja, ele estava debaixo da direção do Senhor. E no momento de desespero, no momento de pânico, de angústia, ele decide abrir mão da direção do Senhor para tomar uma decisão humana e se esconder daquela provação na terra dos filisteus. Aqui está o nosso ponto negativo muitas das vezes. No meio da nossa provação, a gente tentando dar um fim a ela, o que a gente faz? Toma decisões humanas. Toma decisões da força do nosso braço. É como se Deus demorasse demais para agir. E a gente decide tomar uma decisão pela nossa conta própria. Davi fez isso. Mas não era o propósito do Senhor que ele fosse para a terra dos filisteus. Não era o propósito de Deus que ele ficasse escondido lá. Porque Davi não precisava da proteção dos filisteus se ele tinha a proteção do Senhor. Então ele estava trocando a proteção de Deus pela proteção dos filisteus. E o Senhor decide tratar com Davi. E eu quero nesse primeiro ponto encerrar dizendo que muitas das vezes Deus, ele tem que nos trazer de volta para o propósito debaixo de muita dor. Quando nós teimamos contra a vontade do Senhor, quando nós tomamos uma decisão precipitada da nossa conta, não consultamos a Deus, não buscamos orientação no Senhor, nem na sua palavra, o Senhor debaixo de muita dor, ele nos traz debaixo de muita dor. E Deus fez isso com Davi. Davi estava no seu conforto em Ziclague. Então o rei Aquis diz: Davi, vamos para a batalha? Porque o rei Aquis considerava Davi como seu empregado particular. Realmente era o propósito de Deus que Davi fosse servo do rei Aquis na terra dos filisteus? Não. Então lá se vai Davi, prepara-se, vai para a guerra, junto com o rei Aquis para a batalha. Quando chega lá, está o povo de Israel de um lado, está Davi do outro, do lado do inimigo. E aí os príncipes dos filisteus olham e dizem: esse Davi aqui, por que ele está aqui? Esse Davi aí é o que matou milhares. Esse Davi aí é o que matou Golias. O que ele faz aqui? Chamaram o rei Aquis e disse: tira ele daqui. Nós não queremos ele aqui. Tira esse rapaz daqui. Ele pode estar fingindo ser o nosso amigo. Ele pode fingir ser o nosso amigo para se juntar contra nós no meio da batalha. Pode tirar. Então Davi é enxotado da batalha e é mandado de volta para Ziclague. 3 dias de viagem. Davi voltando para Ziclague. E aí, meus amados irmãos, muitas das vezes nós nos questionamos: por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que todos me abandonaram? Por que ninguém me quer? Davi estava lá, do lado do rei Aquis, para servi-lo. E o rei Aquis: Davi, eu sinto muito, ninguém lhe quer aqui. Já aconteceu isso com você? De ninguém lhe querer por perto? Nós não queremos ele aqui. Nós não queremos ela aqui. Tire ela da nossa presença. Tire esse crentezinho da nossa presença. Ei, é processo de Deus na tua vida. Eclesiastes diz que o fim justifica os meios. Você não entende agora, você só vai entender no tempo de Deus. E aí Davi volta triste para Ziclague. E aí, não tem nada pior do que não possa piorar. Davi, depois de 3 longos dias de viagem com seus soldados, já cansados, quando ele chega em Ziclague, a cena parece cena de filme de terror. A cidade está pegando fogo. Os midianitas invadiram a cidade, tacaram fogo na cidade, sequestraram todas as crianças, levaram todas as mulheres, roubaram todas as coisas da cidade. Quando Davi chega com seus homens, que vê a cidade pegando fogo, os seus homens olham para Davi e dizem: esse rapaz aí nos levou para batalhar, nos tirou da nossa cidade, agora o povo inimigo invadiu nossa terra, nós estamos sem nossas esposas, sem mantimento, e a casa, tudo pegando fogo em nossas casas. Então todo mundo olhou para Davi e disse: ele é o culpado. Você já passou por isso? De que você é o culpado? Pois muito bem, eu quero te dizer que é a propósito de Deus. Todo mundo olhou para Davi: ele é o culpado. Ele é o culpado. Então Davi abre o gogó e começa a chorar. O texto vai dizer em 1 Samuel 30, no versículo 4: então Davi e o povo que estava com ele, erguendo a voz, choraram até não ter mais força.
Todo aquele povo se desesperou. As suas estruturas emocionais se abalaram. Todo mundo começou a chorar porque seus filhos foram sequestrados, suas mulheres. Tudo foi levado e a cidade está pegando fogo, uma cena de terror. Então todo mundo olha e diz, nós vamos apedrejar esse rapaz, porque ele é o culpado. Depois que ele veio para Ziclague, acabou a nossa paz. Se ele estivesse aqui, isso aqui não teria acontecido. E aí Davi vê toda aquela cena e ele fica encurralado pelaquela situação, sem saber o que fazer. Todo mundo pegando nas pedras, nós vamos matar, vamos apedrejar esse homem, esse irresponsável que nos levou para essa situação. Então Davi olha para aquela situação e Davi se torna resiliente. O texto diz, no final do versículo 6, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A cidade pegando fogo. As pessoas com pedras na mão para apedrejá-lo. Todo mundo culpando ele. Mas Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Isso aqui é um momento extremo na nossa vida de pressão psicológica, de angústia, de dor e de provação, em que você tem que tomar uma decisão firme em Deus. Ou você toma uma decisão firme em Deus, ou você entra em pânico e foge. Ou você compra uma passagem no Guanabara e foge para bem longe, para dizer para ninguém, sem falar nada para ninguém. Ou então você encara a dificuldade com o ânimo que vem do Senhor dos Exércitos. Isso aqui é um momento crucial na vida de Davi. Ele tinha a escolha de fugir. Ninguém me quer aqui. Todos me odeiam. Todo mundo quer me apedrejar. Minhas mulheres, minhas crianças foram sequestradas. Eu poderia muito bem fugir. Mas Davi restabeleceu sua força no Deus Todo-Poderoso. Ser resiliente no sentido físico do corpo é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após terem sido feridos. Ser resiliente no sentido físico do seu corpo é quando o seu corpo é ferido, é cortado, é maltratado e ele sara e se reestrutura novamente, ele se recupera. Isso é ser resiliente no sentido físico. No sentido figurado, ser resiliente é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fonte significativa de estresse. Ou seja, ser resiliente é no momento de angústia, é no momento de dor, é no momento de estresse, é no momento de pânico, você olhar para o Deus Todo-Poderoso e dizer, Deus me dá forças. Você precisa ser resiliente, você precisa se reerguer emocionalmente nessa noite, porque se você fizer a sua parte, o Senhor Ele tem poder para lhe reestruturar emocionalmente falando, e lhe dar forças para prosseguir e dizer para você que não é o fim, é uma vírgula. Muitas das vezes estamos assim. Davi podia olhar para a cidade pegando fogo, as crianças longe dele, na mão dos inimigos, todas as mulheres sequestradas daquela cidade, o mantimento todo levado, ele podia olhar para aquela cena e dizer, é o fim. Chegou meu fim. O que foi que eu fiz de errado? Ele poderia se culpar mais, ele poderia se martirizar mais, mas ele decidiu voltar a fazer o que ele tinha parado de fazer. Consultar o Senhor. Se dobrar. Pegar a estola sacerdotal, se dobrar. E dizer, Senhor, eu irei atrás desses inimigos. Davi olha para o sacerdote Abiatar, aquele fracassado sacerdote que fugiu das mãos de Saul. Aquele sacerdotezinho fracassado que fugiu da espada de Saul, que estava sem lar, sem os pais, sem a parentela. Muito bem, aqui está o ponto de você ser um ombro amigo para todos que precisam de você. Davi olha para o sacerdote e diz, traga a estola sacerdotal. Eu quero consultar o Senhor. O sacerdote traz. Flávio Joséfo diz no seu livro que Davi e o sacerdote, eles consultaram o Senhor juntos. Seja um ombro amigo na vida dos fracassados, e um dia os fracassados serão um ombro amigo para você. Aleluia! Então Davi
se volta para Deus no versículo 7, pede o sacerdote, a estola sacerdotal, a capa, ele se cobre com a capa, ele invoca o nome de Deus, porque ele estava 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus, sem consultar o Senhor, mentindo e matando inocentes. Então ele se volta para Deus novamente, e o Senhor reanimou Davi. Você precisa ser reanimado nessa noite. Mas para você ser reanimado, você precisa se voltar para Deus. Deus teve que bater com muita força em Davi, para que ele abrisse os olhos para a realidade, que na terra dos filisteus não era o lugar dele. Agora eu lhe pergunto, aonde você está? No momento da tua angústia. O que você está fazendo no momento da tua dor? O que você faz no momento do seu desespero? Davi, quando lhe faltou as forças, ele decidiu se reanimar no Senhor. E reanimar-se no Senhor significa adquirir força de outro. Davi, quando se reanimou, ele conseguiu usar a força de Deus na sua vida para se reerguer espiritualmente.